Oi, meus queridos do primeiro ano. E aí, tudo bem? Dona Roberta tava com uma saudade, que aí a semana passada não teve vídeo, né? Vocês descansaram, teve bom, né? Então vamos iniciar o terceiro bimestre, no volume 3, supositivo. Vamos aí começar com bastante gás, né? Esse capítulo a gente vai ver sobre moradias, certo? O que são as moradias? A gente vai ver sobre a questão dos direitos, né? Que todas as pessoas têm direito à moradia pela Constituição Federal. A Constituição é um conjunto de leis que rege o nosso país, certo? Cada país tem sua própria Constituição. E na Constituição está que a moradia é um direito de todas as pessoas. Só que a gente vai ver que, infelizmente, isso não acontece, certo? A gente vai ver também como são construídas as moradias, né? Os materiais que são utilizados para fazer moradias, tá bom? Então, a gente começa aqui nessa página observando algumas moradias, né? Primeiramente, o que é uma moradia? Moradia é o lugar que a gente habita, é o lugar que a gente mora, certo? É a nossa casa, tá? Residência, moradia, lar, são alguns dos nomes que a gente dá para nossa casa, certo? E aqui tem algumas casas, né? Algumas moradias, como vocês podem observar, certo? A gente vê aí algumas pessoas fazendo atividades, né? Nessas moradias aí. A gente vê que tem moradia de todas as formas, né? Grandes, pequenas, prédios, certo? E é isso que a gente vai ver aqui nesse capítulo. Então, nós vamos iniciar com um texto, né? Que chama Minha Casa. E minha casa de janelas e paredes, e salas e quartos, guarda a história da minha vida, da minha família. É meu porto seguro, protege meu sono, embala os meus sonhos e me permite dormir em paz. Esse trechinho aí foi tirado do livro de Liana Leão, O Livro das Casas, certo? Então, de acordo aí com esse texto, por que a autora diz que a casa dela guarda a história de sua vida? Então, o que acontece, né? Por que a nossa casa guarda a história da nossa vida? O que vocês acham, né? Então, vocês vão responder aí para Dona Roberta, certo? Por que vocês acham que a casa dela guarda a história de sua vida? Uma dica, na nossa casa, gente, a gente convive, né, com os nossos familiares, certo? A nossa casa, ela vai guardar a nossa história na medida que a gente vivencia, né? Todos os dias a gente está aqui, a gente faz a nossa história, né? A gente convive com as pessoas de nossa família, nossos pais, irmãos, primos, né? Que pode até morar ou pode nos visitar, avós, né? Muita gente que mora com os avós, certo? E ali a gente vai criando essa rede e que vai tecendo a nossa história, certo? Ali a gente guarda objetos, né, que contam um pouco da nossa história, fotografias, muitas vezes, diários que a gente pode escrever, brinquedos, vestuário, tudo isso conta um pouco da nossa história, tá certo? A questão letra B, qual é a função das moradias? Que tem, qual que é a função? Por que a gente tem, por que a gente fica numa moradia, né? Com que especificação, né? Com que objetivo? Então, qual que é a função das moradias? Nos dar abrigo, nos proteger, né? Por exemplo, nos protege da chuva, nos protege do calor, né? Que a gente tá fazendo muito calor esses dias, né? Dentro de casa tem o teto que tá protegendo do sol, nos protege do frio, quando tá muito frio, da chuva, como eu disse, ventos, né? Nos protege à noite de animais, né? Enfim, nos protege de várias maneiras. Nos dá abrigo,
certo? Juntamente aí com a questão da proteção, e também é um lugar que a gente convive com a nossa família, né? Como eu disse anteriormente, a gente convive muitas vezes, mora com os avós, os pais, né? E irmãos, muitas vezes um primo, uma prima, um tio mora junto também. Então é um lugar de convivência também, certo? Você se sente protegido em sua casa e vocês vão dizer aí para Dona Roberta se vocês se sentem protegido, né? Se vocês sentem que a casa de vocês tem essa função de proteção em relação a vocês. Eu, Dona Roberta, me sinto protegida na minha casa, certo? Porque eu chego na minha casa à noite, que a gente tranca, fecha, eu sei que eu tô protegida, né, do frio ou da chuva, né, de pessoas que podem nos fazer mal. Imagina as pessoas que não têm casa, né, que ficam na rua, se elas têm esse tipo de proteção, né? Infelizmente a gente sabe que não. Então vocês vão me dizer se vocês se sentem protegidos na casa de vocês, certo? E a última aí, quem são as pessoas que convivem com você na sua moradia? Então vocês vão falar, quem mora com vocês aí? São os pais, irmãos, os avós moram também. Aí vocês vão responder para Dona Roberta, tá certo? Vamos lá para a página 5, né? Ao longo da história, os seres humanos buscaram abrigo para se proteger do calor, do frio, da chuva, do vento, das inundações e do ataque de animais. Então, lá na pré-história, né, há milhares de anos atrás, quando as pessoas ainda não sabiam, né, que podiam plantar seus alimentos, né, para poder ficar quietinho num lugar só, eles não construíam moradias fortes, né? Ou eles se abrigavam em cavernas, porque eles tinham que mudar constantemente para procurar alimentos, porque eles pegavam os alimentos direto da natureza, eles coletavam seus alimentos, coletavam frutos, sementes, né, raízes que podiam comer, além de caçar e pescar, certo? Então, eles não plantavam ainda, que eles não tinham descoberto a agricultura. Então, por isso, eles tinham que mudar constantemente de lugar. Então, onde havia cavernas próximo, eles se abrigavam nas cavernas para poder se proteger de tudo isso que eu falei para vocês, né? Chuva, frio, calor, vento, né? Animais. Então, eles protegiam no interior, dentro das cavernas, ou construíam moradias, né? Abrigos, na verdade, com galhos, folhas, né? Com um pedaço de couro. Mas não eram coisas resistentes, porque logo eles saíam daquele lugar, mas sempre buscaram se proteger, certo? Com o passar do tempo, a humanidade deixou as cavernas e começou a construir suas próprias moradias. A partir do momento que o ser humano descobriu que poderia plantar seus próprios alimentos, ou seja, quando ocorreu a Revolução Verde ou a descoberta da agricultura, mais ou menos 12 mil anos atrás, essas pessoas se fixaram no lugar. Então, eles passaram a ficar num lugar apenas, né? E aí, eles deixaram de se abrigar nas cavernas e começaram a construir moradias mais fortes, né? Com materiais mais duráveis. Então, utilizavam pedras, por exemplo, como vocês podem ver aqui, ó, essa moradia que é aí um nurag, né? Nurags, uma das primeiras moradias do ser humano construída com pedras, porque tinha que ser um material resistente para poder durar bastante. E tanto é que vocês estão vendo que dura até hoje. Isso aí é uma moradia de milhares de anos, né, que ela foi construída, tá certo? Outros animais também, eles fazem suas moradias, né? Os passarinhos que constroem ninhos. Esse aqui é um João de barro, como vocês veem aqui no cantinho aí da página aí superior,
né? Esse aqui você sabia, né? Eles também constroem seus abrigos para se proteger da chuva, do vento, né? Como vocês veem aí o João de Barro, que usa barro e palha para fazer a sua casinha. E tem também um desafio aí que mostra um animal, desculpa, que construiu esse abrigo aí. Que animalzinho que é esse, né? São as abelhas. Elas fazem suas colmeias e produzem inclusive mel, própolis, né? Que são alimentos que a gente utiliza também, tá certo? Nós vamos ficando por aqui hoje. Até a próxima aula. Um beijo para todo mundo. Se cuidem e até a semana que vem. Tchau!